Nessa série de vídeos de curta ciência, vamos falar sobre hidrostática, ou estudo de forças exercidas por fluidos em repouso. Não entendi. Pense em um navio flutuando. Ele não afunda porque a água sustenta ele. A água é o fluido em repouso exercendo sobre o navio. Ah, tá. Para iniciar essa conversa, vamos relembrar uma história bem antiga. A história que envolve Arquimedes e o rei Siracusa e Herão II. Já ouviu falar dessa história? Na verdade, uma lenda urbana. Arquimedes foi um sábio inventor que viveu entre 287 e 212 a.C. Ele morava em Siracusa, que naquela época pertencia à Grécia. Conta-se que Arquimedes morreu enquanto trabalhava, quando os soldados romanos invadiram a sua cidade. Alguns pintores registraram a cena de acordo com sua imaginação. Lucas Giordano, por exemplo, italiano que viveu entre 1634 e 1705. Também Domenico Udine, em 1815, e Thomas Jordet, pintor francês que viveu entre 1786 e 1854. Mas vamos à história? Vou ler aqui. Hierão havia designado um ourives para fazer uma coroa. Porém, quando ficou pronta, surgiram boatos de que o ouro havia sido adulterado. Arquimedes foi convocado a verificar se aconteceu tal falsificação. Mas que falsificação é essa? Acontece que com ouro puro não se faz uma coroa, porque ele é muito flexível. Um ouro de 18 quilates, por exemplo, tem 75% de ouro e o resto de prata e cobre. O rei teria dado uma quantidade de ouro ao artesão, e ele poderia ter acrescentado prata e cobre, furtando o ouro de melhor qualidade que teria sobrado. Arquimedes não poderia desmanchar a coroa para resolver o enigma. E aí, se você estivesse no lugar dele, o que faria? Dê uma pausa no vídeo e pense numa solução. Bye, bye! Para resolver o desafio de Arquimedes, nós precisamos saber sobre densidade, deslocamento de fluidos e empuxo. Para explicar isso para vocês, a gente vai fazer alguns experimentos. E tem uma pergunta intrigante. Quando colocamos uma moeda na água, ela afunda. Mas um navio que pesa toneladas flutua. Por que isso acontece? Bom, a flutuação não depende apenas do peso dos objetos. Assim como a moeda é pequena em relação ao tamanho de um navio enorme. E explicar a flutuação não é fácil, assim como explicar o experimento de Arquimedes. E então, para aumentar a nossa compreensão sobre o assunto, nós vamos fazer alguns experimentos que você também pode fazer na sua casa. Olá, eu sou a Bianca. E eu sou a Samara. E no experimento de hoje, que é o barquinho e a pedrinha de alumínio, a gente pegou o alumínio com a mesma quantidade e fizemos um barquinho e uma pedrinha. Agora, vamos colocar na balança para ver o resultado. Como vocês podem ver, não está muito equilibrado, porque a gente fez o experimento anteriormente, então o barquinho está mais pesado. Então a gente agora vai fazer o experimento na água. Como vocês podem ver, a pedrinha de alumínio afundou, por causa que ela foi feita com alumínio maciço, que o alumínio é mais denso que a água, por isso afundou. E por que será que o barquinho flutuou? Vocês querem saber? Bom, o barquinho flutua por conta que ele contém ar e alumínio, assim deixando a sua densidade sobre a água menor, como os navios do nosso oceano. Gostaram da explicação do Otávio? Esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Então, o volume do barquinho, junto com seu ar, tem um volume bem maior do que o da pedra. Ou seja, enquanto a massa dos dois é igual, o barquinho e a pedra têm volumes diferentes. Assim, as suas densidades também são diferentes. Você falou densidade? Explique isso melhor pra gente. Vamos imaginar o seguinte. Se colocássemos uma balança de um lado, a bolinha de alumínio e do outro lado o mesmo volume em água, o alumínio pesaria mais do que a água. A densidade do alumínio é maior do que a densidade da água. Mas, se colocássemos na balança o barquinho de papel e no outro lado da balança da mesma quantidade em água, a balança iria para o lado da água, porque a água tem mais densidade que o barquinho. A densidade é realmente uma propriedade de todos os corpos. Ela tem a ver
com massa e volume, na seguinte relação: densidade é igual a massa dividida pelo volume. Então, já vimos que a flutuação não depende somente da massa, no caso da bolinha e do barquinho. Será que verificamos diferenças de densidade e flutuação entre líquidos? Vamos ver o que acontece quando colocamos juntos dois líquidos que não se misturam, como a água e o óleo. Então vamos ao experimento. Vou colocar agora um becker com óleo de um lado e o becker com a água do outro. Como vocês podem ver, o becker com água, ele pesou mais do que o becker com óleo, porque a água é mais densa do que o óleo. Finalmente, vamos ao experimento. Agora eu vou misturar a água no óleo. Qualquer quantidade que você colocar água e óleo, sempre a água fica embaixo, porque a densidade da água ele é maior do que a do óleo. Agora vamos ver o que acontece com a água quando os objetos afundam nela. Vamos usar tampinhas de metal. Aqui temos um copo com água quase transbordando. E aqui temos as tampinhas de metal. A pergunta é, quantas tampinhas caberiam dentro do copo até a água derramar? E aí, o que você acha? Dê uma pausa no vídeo e pense no número de tampinhas que podemos colocar até derramar a água. Agora vamos ver quantas tampinhas podemos colocar antes dela derramar. Não sei se foi o seu caso, mas a maioria das pessoas pensam que poucas tampinhas são suficientes para fazer a água transbordar. É verdade que cada tampinha que entra faz o nível da água subir, só que muito menos do que imaginamos no início. A quantidade de água que sobe devido à entrada da tampinha é chamada de volume de água deslocado. Assim também, se nós colocássemos álcool, gasolina, e a quantidade ia subir também. É chamado líquido deslocado. Até aqui, verificamos que massa residuais de alumínio não são suficientes para explicar por que a bolinha afunda e o barquinho flutua. O ar do barquinho muda a sua densidade. Outra coisa, o líquido menos denso sempre flutua sobre o mais denso, quando eles não se misturam, como foi a água e o óleo. Verificamos também que as tampinhas deslocam água enquanto vão afundando. Essas informações serão úteis nas nossas próximas conversas. Bom, aqui temos o ouro que foi entregue para o ourives e aqui temos a coroa do rei. E nós iremos pesar para saber se houve alguma modificação no ouro entregue para o ourives. Aqui está a coroa e aqui o ouro que o rei deu para o ourives. Portanto, iremos pesar aqui agora. Bom, como podemos ver, ambas possuem a mesma massa, já que a balança está nivelada. E, portanto, a gente vai ter que medir na água para saber se ambas possuem a mesma densidade ou não. Agora vou medir a medida da água.
a água já marcada, agora nós iremos mergulhar tanto o ouro quanto a coroa para sabermos se possuem a mesma densidade ou não. Agora ela vai marcar até onde a água subiu para podermos ter a noção da diferença. Bom, como podemos ver, a água deslocada pela massa da coroa foi bem mais alta que o do ouro entregue para o ourives. E, portanto, podemos concluir que houve sim a adulteração dos componentes entregues ao ourives. Bom, podemos concluir que ambos possuem o mesmo peso, mas quando colocamos a coroa na água, vimos que a água desloca mais que quando colocamos o ouro. Então, o ourives adulterou a coroa. Somos alunos e alunas da Escola Estadual Levindo Costa Carvalho de Ouro Branco, Minas Gerais. Obrigada por assistir o nosso vídeo.